Retomando nossos estudos desse curso de dicas para professores de sucesso. São 7 dicas, agora nós vamos para a dica conhecendo os alunos. Isso é muito importante. Nós precisamos conhecer os alunos, porque os alunos são diferentes. Se você estiver numa sala lá com 30 alunos, você vai ter 30 universos. Se for 100 alunos, 100 universos. Ah, professor, mas eu tenho lá, na minha sala de aula, eu tenho irmãos gêmeos. Pois é, irmãos gêmeos são diferentes em comportamentos, em atitudes, pode ter até uma aparência física, com traços de semelhança, mas as atitudes, as pessoas são diferentes, né? É isso que nos faz sermos maravilhosos como criação de Deus, se você acredita. Então, nós vamos conhecer os alunos. A primeira coisa que nós temos que saber é a diferença entre aluno e estudante. Eu cito aqui, e gosto muito dele, até você que quiser ser aí um grande professor, precisa saber como transmitir conhecimento, como ensinar os alunos a estudar. Ensinar os alunos a estudar. Por quê? Segundo o Pierluigi Piazzi, o professor Pier, carinhosamente chamado, ele diferencia muito bem isso, com grande propriedade, porque até numa entrevista dada em Londrina, o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Isso mesmo. As pessoas vão às aulas, mas não estudam. Por quê? O aluno, ele tem um comportamento coletivo, ele tem um comportamento passivo que absorve conhecimento. É como esse exemplo que eu coloquei aí, esse cartoon, esse desenho para você aí no slide, a professora e vários alunos. Esse é a diferença entre o aluno. Agora veja o estudante. O estudante, ele tem um comportamento solitário, individual, ativo, que produz conhecimento. Então vem para mim aqui para você compreender isso melhor. Muitas vezes os alunos, eles falam assim no serviço, por exemplo, se ele faz uma faculdade à noite, né? Ele fala para o chefe, esse chefe, eu estou saindo aí porque eu vou estudar. Não, ele não vai estudar, ele vai assistir aula, me desculpe. Ele está indo para uma faculdade, para um curso, para assistir aula. Se ele vai estudar, ele não vai para a escola, ou ele vai para a biblioteca, ou ele vai para casa, ele vai pegar um livro e vai copiar as coisas, né, com caneta. Uma outra coisa muito forte também que o professor Pierre fala, que estudar digitando vai para a memória do computador. Estudar escrevendo vai para a sua memória, porque você aprendeu primeiro. Isso está muito mais gravado no seu subconsciente, que é a sua escrita, a sua caligrafia. Por isso a necessidade de você estudar com a sua caligrafia, você escrever com a sua letra, com a sua caligrafia. Isso é muito importante. Primeiro, entender essas diferenças. Agora, a partir daí, nós temos que saber que as pessoas se diferenciam nos campos cognitivos da aprendizagem. Então, a programação neurolinguística, desenvolvida aí nos anos 70 por Richard Bandler e John Grinder, um psicólogo e um matemático, fizeram modelos, metamodelos, e viram que as pessoas tinham comportamentos semelhantes. Primeiro nas questões de terapia comportamental. E aí isso foi traduzido para as diversas áreas do comportamento humano, e as pessoas, além de outros sentidos, obviamente, esses 3 sentidos, eles são do processo cognitivo de aprendizagem. Então, o visual, o auditivo e o sinestésico. Uma pessoa normal tem esses 3
canais, esses 3 campos cognitivos de aprendizagem, uma pessoa normal. Só que ela, por uma questão de formação, pode desenvolver, aflorar um mais do que os outros. Então, a pessoa pode ser mais visual, depois mais auditiva, mais sinestésica, ou sinestésica visual, pode ter algumas combinações, pode empatar, lógico, nós somos seres humanos diferentes por natureza, pode empatar sim. E aí, nós vamos ver aí como que a gente faz para compreender isso. E aí, o que eu quero dizer para você? Se você não sabe, você quer aplicar um teste nos seus alunos, você me manda um e-mail ou veja nos materiais grátis da Faculdade Legal, que você vai ver lá teste de neurolinguística. Mas o que eu quero que você compreenda aqui é que um professor, ele tem que ser um poliglota de uma língua só. Isso mesmo. Ele fala uma língua, mas que o visual entenda, que o auditivo entenda e o sinestésico entenda. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Pois é, eu vou te dar agora ferramentas para isso. Inclusive, vai ficar aí nos materiais para você começar a treinar isso. Isso serve para mais coisas, já vou falar já. Por exemplo, vamos lá para palavras de influência visual, ou seja, o ver. Olha lá as palavras: olhar, imagem, foco, imaginação, cena, branco, visualizar, perspectiva, brilho, refletir, clarificar, prever, ilusão, ilustrar, notar, panorama, revelar, ver, mostrar, visão, observar, nebuloso, escuro. Olha só que bacana. São palavras que você pode utilizá-las na sua fala. E você vai, com certeza, atingir pessoas visuais. Você pode pegar essas, olha só o que eu fiz. Eu ainda peguei para você aqui e coloquei frases visuais para você. Você inseri-la no seu conteúdo, na sua fala durante uma aula. Eu vejo o que você quer dizer, estou olhando para essa ideia, temos o mesmo ponto de vista. Coloca a tela cheia aí para nós, Guto. Olha só, você vai olhar para trás e rir. Isso vai lançar uma luz sobre o assunto. Isso dá cor à sua visão da vida. Me parece, sem sombra de dúvida, o futuro parece brilhante. A solução explodiu ante os seus olhos, com os olhos da mente. Isso é um colírio para os meus olhos. Volta aí para mim. Então são frases que você utiliza durante a sua fala, que vai entrar numa comunicação coração-coração, ou pelo menos cérebro-cérebro, com o visual. Você vai atingir como uma espada essa pessoa. Por quê? Ela vai se identificar com a sua palavra, com a sua frase. Porque o visual gosta disso. Ele gosta de mapas mentais. Se você fizer um mapa no quadro, usar recursos audiovisuais, como o slide, como o Prezi, como o flowchart que vai escrevendo, tudo que o visual, para estimular a memória visual, que tem como palavra de ordem a lógica, como palavra-chave a ordem, você vai ver que o visual gosta das coisas. O caderno do visual é aquele caderno bonito para você tirar xerox, para você estudar para a prova, sabe? Aquele caderno que tudo certinho, coloridinho, tudo, é o caderno do visual. Então, o visual, geralmente, no nosso sistema, acaba se destacando. Mas,
eu quero também passar para você que você não pode falar só para o visual, porque provavelmente, e isso é uma certeza, embora eu use a palavra provavelmente, você vai ter uma divisão mais ou menos aí equitativa sobre o visual, o auditivo e o sinestésico, você vai ter também o auditivo. Puxa a tela cheia aí para nós, olha só. O auditivo, nas palavras de influência, é o dizer, é o sotaque, você fazer aquele raporte. O sotaque é quando você vai para uma região, você tenta se assemelhar com aquele sotaque local. E aquilo para o auditivo, ele se identifica. Puxa, esse cara é igual a mim. Ter ritmo, ruidoso, tom, ressoar, som, monótono, surdo, tocar, reclamar, a pronúncia audível, claro, discutir, proclamar, comentar, ouvir, tom, gritar, sem falar, oral, contar, silêncio, dissonante, harmonioso, agudo, quieto, mudo. Olha só quantas palavras que o auditivo gosta de ouvir. Por quê? Porque são palavras que ele identifica. E aí eu pego essas palavras e tenho expressões muito fortes para o auditivo. Põe aí na tela para nós. Olha lá. Palavras, ou desculpe, frases de influência auditiva. Vivendo em harmonia. Isso é grego para mim. Conversa fiada. Ouvidos de mercador. Ouvir passarinho cantar, entrar no tom, música, olha o que você está falando é música para os meus ouvidos, palavra por palavra, nunca ouviu falar sobre determinada coisa, claramente expressado, dar uma audição, segure a sua língua, isso é maneira de falar, tem que esclarecer de maneira alto e claro ou em bom som. Existem outras frases, obviamente, que você pode classificar aí como frases de influência para pessoas auditivas, ok? E o último canal aí, cognitivo, as palavras de influência sinestésica, que envolve aí a sinestesia. Cuidado que essa sinestesia é com C. Tem sinestesia com S, que é quando um sentido puxa outro. Olha, esse cheiro me lembra determinada cor. Isso daí aí é com S. E também tem a sinestesia com C. Aqui é cine, de movimento, sinestesia, é o toque, a ação, movimento, tocar, manusear, contato, o empurrar, o esfregar, o sólido, o morno, o frio, o áspero, o agarrar, a pressão, sensível, o estresse tangível, a tensão, o toque, o concreto, o suave, o segurar, o pegar, o arranhar, o firme, o sofrer, pesado, leve, o gordo e magro, ou seja, são palavras de conforto, de percepção, de sensação. Assim como o auditivo, ele é lógico, o visual gosta da ordem, o sinestésico é da percepção, sensação. Se você tivesse que resumir em uma palavra, é o conforto. É isso mesmo. Para você entender melhor, eu costumo fazer aqui uma metáfora para você. Imagine o cara que vai comprar um carro. O vendedor não sabe o que essa pessoa é. Se ela é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica. Então, como que um vendedor que não sabe isso deve mostrar esse carro? Se ele só mostrar, ele está falando com o visual. Então, vamos lá. Ele não sabe se o cara é visual, auditivo ou sinestésico. Então, ele tem, por obrigação de vendedor, falar com os 3 campos cognitivos. Então, ele vai falar, tanto faz um ou outro, mas ele vai mostrar o veículo. Então, ele vai dar uma volta com o comprador, olha, o brilho,
olha o design, olha o formato desses bancos, olha essa roda, como ela é bonita, ela é chamativa. Ele está falando aí com o visual. Aí ele põe o cara dentro do carro e fala assim, ligue o carro, dê na partida, olha só, escute o ronco dos motores. Ele está falando com quem? Com o auditivo. Agora, olha, ligue o rádio, veja o som ambiente desse carro, os alto-falantes. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Ó como ele é silencioso, não bate nada, nem parece que o motor tá ligado. Você tá entendendo? Você tá falando com quem aí? Com o auditivo. E agora o sinestésico. Você pega o sinestésico, sente nesse veículo, veja o conforto que ele tem. Olha, é um veículo que mesmo você fazendo longas viagens, você vai se sentir inteiro pelo conforto que ele tem, pelo amplo bagageiro. Olha, olha, veja, sinta, o verbo sentir, né? Sinta aqui como esse carro, ele é confortável, ele é adequado à bagagem quando você for fazer uma compra. Ou seja, o vendedor, ele tem que falar para os três. Agora, vem para a sala de aula. Você está numa sala de aula, você não sabe quem é auditivo, você não sabe quem é visual, você não sabe quem é sinestésico, você precisa falar com os três. Por isso que eu coloquei as 3 frases. Vamos para frases do sinestésico. Olha lá. Eu entrei em contato com você. Eu posso pegar essa ideia. Segura aí um segundo, eu sinto isso nos meus ossos. O homem de coração quente, um cliente frio, ser insensível, arranhar a superfície. Eu não consegui colocar meu dedo nisso, quebrando aos pedaços. Controle-se. Fundação firme, argumento acalorado, não seguindo a discussão, operador suave. Ou seja, são frases de sinestesia, são frases que você utiliza aí para pessoas sinestésicas. Só que numa sala de aula você não sabe quem é. Portanto, você tem que bolar a sua aula, planejar a sua aula, usando palavras e frases auditivas, palavras e frases visuais e palavras e frases sinestésicas. E você sabe o que vai acontecer com isso? Você vai se tornar um poliglota de uma língua só. Você vai se fazer entender por grupos diferentes de alunos. Porque se você só falar para um grupo, ou falar para 2, e deixar de se comunicar para esse terceiro, você sabe o que acontece? Isso já pode ter acontecido com você. Você está sentado numa sala de aula, você tem um colega do lado, o colega está ali, assistindo a aula, achando a aula maravilhosa. Você até olha para a pessoa assim e fala, você gosta desse professor? Esse cara aí? Eu não entendo nada do que ele fala. E aí a outra pessoa fala assim, não só gosto, como ele é um dos melhores. Eu entendo tudo o que ele fala. Provavelmente, esses 2 alunos são diferentes. Um é visual, o outro é auditivo, um é sinestésico, o outro é visual. Ou seja, a diferença entre esses alunos, porque o professor fala só com um campo cognitivo, vai dar essa interpretação diversa. Então, por isso que o professor eficaz é aquele comunicador nato que consegue falar com os 3 canais cognitivos, 3 campos cognitivos do conhecimento. Beleza? Vamos agora falar de corpo, de gesticulação. Ô, professor, essa parte é boa, eu sou italiano, eu só sei falar com as mãos e tal. Vamos lá? Dicas de gesticulações para você. Os gestos. A primeira pergunta numa sala de aula, quais gestos que eu devo usar? Os gestos para chamar a atenção e gestos significativos de palavras. Essas 2
características dos gestos são as características que você deve ter para qualquer aula, para qualquer palestra. É lógico, falando aqui, não para grandes multidões que você precisa levantar a mão acima da cabeça, mas diante dessas duas respostas à pergunta quais gestos fazer, já que a fisiologia chega a 55%, é isso mesmo? Entonação de palavra, 38%, e as próprias palavras, apenas 7%, de um estudo feito nos anos 80 aí nos Estados Unidos, você tem, na verdade, aqui, a possibilidade de dividir isso em 10 dicas de ouro para você de gestos. Vamos a elas? Primeira dica: fazer gestos só para informação, para as informações que devam ser enfatizadas. Senão seu discurso vira show de mímica. Ou seja, vem para mim aqui. Olha só, eu estou aqui numa tela de TV, numa tela de celular, numa tela de notebook, numa tela de um computador. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o gesto, porque aqui o gesto se multiplica. Diferente de uma sala de aula, que eu posso mais até andando, gesticular, eu caminho aqui gesticulando, etc. Mas o que eu quero que você entenda é que o gesto aqui é só para as informações que devam ser enfatizadas, significativos de palavra. Ó, 2, 1... positivo, negativo, acabou, depois, hoje, ontem. Ou seja, são gestos que vão dar ênfase. E esse gesto para o visual é maravilhoso. Eu falo positivo. O visual presta mais atenção na minha mão. O auditivo, mais atenção no som que sai da minha boca, na palavra. Então, o gesto aqui deve ser só para as questões que devam ser enfatizadas. Ok? Outra coisa que os professores usam direto e devem não entender, inclusive, porque se a pessoa só lê isso aqui, ó, puxa a tela inteira para mim. Evite muletas, giz, caneta, apagador, etc. Depois de usados, devem ser colocados no quadro na mesa. Se a pessoa só lê isso aqui e fala assim, ó, fala uma muleta aí para mim, eu não posso usar caneta para escrever. Não, calma, não é assim. Então, imagine o seguinte, eu estou numa sala de aula, volta aqui para mim. Eu peguei uma caneta, estou com a caneta na mão, escrevi no quadro, escrevi aqui. Eu acabei de usar a caneta, eu largo a caneta. Por exemplo, eu tenho aqui um copo de água. É proibido o professor beber água? Não. Mas eu não posso ficar com o copo de água na mão. Eu vou dar aula assim. Olha, pessoal, hoje a aula vai ser de técnicas de ensino, didáticas do ensino superior. Eu gostaria que você prestasse atenção e tal. Pô, isso aqui é balada, gente. Na balada que o cara fica com o copo na mão, assim, né? Isso é balada. Acabou de beber água, guarde no lugar seguro, que inclusive não cause ruído na comunicação, que a pessoa não fique prestando atenção no copo de água, chamar mais atenção. Por isso que o apagador, que a caneta, passador de slide, né, que hoje você tem as ponteiras, os mouses em Bluetooth, que você não precisa de fio, você deve utilizá-lo e depois guardá-lo. Põe no bolso da camisa, põe em cima da mesa. Você não deve ficar utilizando isso indiscriminadamente e ficar com o negócio na mão segurando lá. Por isso que eu sempre sou a favor, aqui vai uma dica para você,
desse microfone aqui, ó, ou daquele microfone aqui, o headset, que é o de cabeça. Por quê? Quando você segura o microfone, você perde parte de comunicação do seu corpo. Isso é tão fácil, tanto isso é verdade, que um dos mestres da comunicação que eu já citei no bloco 1 aí, o Silvio Santos, ele foi o primeiro a colocar um microfone pendurado aqui, ó, na gravata. Ele pôs um anteparo aqui com um fio, ficava com o fio assim, passava por dentro da calça o microfone dele, e ele ficava arrastando aquele microfone lá, o fio, né? E o microfone aqui. Pra quê? Por que ele fazia isso? Para ficar com as mãos livres, para poder conversar com a pessoa, ou até mesmo segurar o microfone para outra pessoa, enquanto ele está aí o dele aqui. Então o ideal é você ficar com as mãos livres para gesticular, para escrever, largar a caneta, para beber uma água, para se fazer entender melhor. E uma questão importante sobre ficar segurando, pode ser até o óculos aqui, ó. Aí eu pus o óculos, né? Vou ler um papel, pego um papel, vou ler. Aí eu tiro o óculos e fico o óculos na boca. Então, isso daqui gera insegurança, pessoal. Por incrível que pareça, embora você possa estar super seguro, a pessoa do outro lado vai ter uma percepção que você está inseguro. Por quê? As nossas mãos, elas foram feitas para segurar as coisas. Corrimão. Se você está segurando algo, você transmite no subconsciente das pessoas uma certa insegurança. Isso não significa que você é inseguro, mas que você transmite insegurança no que você está falando. Olha, ele não está de mão livre. Ele está inseguro, porque ele está segurando algo para ter o controle. É que nem um corrimão. Você já reparou que a escada... Você vai descer uma escada, muitas vezes você não pega no corrimão, mas ele está lá. Se você tirar o corrimão, você fica com medo. Você precisa ter o corrimão. Isso não significa que você vai segurá-lo, mas o que transmite a segurança é a presença do corrimão, porque se você se desequilibrar, você tem algo para segurar. Não é verdade? Então, o que eu quero dizer para você é que quando você tem algo segurando na mão, uma caneta, um óculos, um copo d'água, um apagador, você acaba, mesmo que você não esteja inseguro, você acaba transmitindo insegurança daquilo que você está falando. Beleza? Vamos para a dica número 3? Não fique parado na sala de aula ou no gesto. Seja natural, não seja uma estátua. Aí você deve estar falando assim com o professor Marcelino. Como parado no gesto? Ninguém fica parado no gesto. Fica assim. Você já viu aquelas pessoas que pegam assim no braço e vão dar aula? Ou que fazem assim com a mão, ó. A pessoa faz assim, ó, e continua dando aula. Ô pessoal, a aula de hoje... Vou falar sobre isso, falar sobre isso, falar sobre isso. Fica só num gesto. Está parado no gesto. Aquele gesto vai chamar a atenção. Vai virar um estereótipo. Sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa for se comunicar com você, ela vai falar assim, poxa, é o professor que vem aí. Ah, é aquele que fica parado no gesto, aquele que faz isso. Então... Você precisa entender que o gesto deve ser dinâmico. Você acabou de fazê-lo, você para ou vai para outro gesto, ou você coloca-se numa posição diferente daquele gesto. Senão, acaba virando aí o seu estereótipo. E também... Uma dica importante de gesto para você, para uma sala de aula, eu até achei esse jovem aí na internet fazendo gestos, e eu achei muito interessante das figuras que eles estavam lá, inclusive demonstrando uma muito boa comunicação, é que os gestos devem ser acima da linha
da cintura. Ou seja, o gesto não pode extrapolar nem abaixo da linha da cintura. Olhe para mim aqui. Puxe para nós. Olha só. E nem acima da cabeça. Então eu venho aqui, põe aqui, ó. Eu vou fazer gesto aqui para cima, tal, aqui, ó. Olha, não pode ser assim, a não ser que esse seja o meu interesse. E nem muito abaixo da cintura, porque é show de mágica, né? Nada nessa mão, nada nessa mão. Ou seja, eu tenho que fazer o gesto, e se for aqui num plano médio, então eu tô num plano médio, né? Não é um panorâmico, não é um close-up, é um super close-up. Eu tenho aqui na câmera um plano razoável, meus gestos vão ser nessa altura. Isso se for para televisão, para computador. Mas numa sala de aula não pode furar muito disso aqui também. Não pode. Então, o que eu quero que você entenda, olha só, eu venho para cá, é essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui. Nem acima da cabeça e nem abaixo da cintura. Porque é aqui a comunicação. É aqui que o aluno está focado, prestando atenção em você. É nesse quadrado aqui, ó, que você vai fazer o seu gesto. A não ser que você queira fazer um gesto que fuja essa regra, que extrapole. Olha, eu vou galgar o mais alto degrau da minha carreira. Então, eu tô elevando acima da cabeça, porque é um gesto significativo de palavra alto, o mais alto grau, o mais alto grau. Ó, você está muito lá embaixo, aí eu posso fazer esse gesto, porque o gesto está pedindo que eu suba a mão acima da cabeça ou abaixo da linha da cintura. Mas, lembre-se que o ideal é você fazer o gesto nessa posição, ok? Vamos lá? Quinta dica, movimente o braço todo, não faça bracinho de Horácio. Isso mesmo, olha para mim aqui, aquele professor que, né, ou a mulher que vai com blusa de alcinha, né, aí tá com medo, não lembra se depilou, né, e fica com a mão assim, né, fazendo gesto assim. Não. O braço deve ser solto, você deve se soltar, fazer os gestos nessa altura, mas um gesto condizente, o mais natural possível. Então são 10 dicas. A primeira dica, a segunda dica, a terceira dica. Eu estou fazendo gestos e você está compreendendo o que eu estou fazendo. Vamos colocar isso passo a passo. Vamos fazer isto agora, ontem ou no módulo passado. Olha, aguarde o próximo. O futuro nos espera. Ou seja, eu estou fazendo gestos condizentes com palavras naturais, gestos para movimentar todo o braço, não fazer bracinho assim, né? Olha, inclusive seja timidez, insegurança, né? A pessoa chega com os ombros caídos. Não, uma postura ereta, gestos, fisionomia. Daqui a pouco eu falo da fisionomia, que é uma das questões gesticulares também, da face. Então, é importante que você compreenda isso, ok? Evite repetições de gestos. Eu coloquei aí o ex-presidente Collor, porque ele tinha os 2 gestos que ele fez durante toda a sua campanha. Ó, vamos caçar os marajás. Aí caçaram, o último foi ele, caçaram o marajá. Vamos caçar os marajás, força, vitória, vitória, força. Evite repetições de gestos, pois pode virar o seu estereótipo, a não ser que você tenha esse objetivo. Então você pega lá bordões, né, que embora não seja gesto, são palavras repetitivas que viram a sua marca. Não é isso? Você tem lá o Datena, né? O Datena fala assim, comigo no link, me ajuda aí. O Datena usa isso. Você vai lá pro Marcelo Rezende, acorda Percival, corta pra mim.
Então Marcelo Rezende eternizou a frase corta pra mim. Essa frase não é dele, viu pessoal? Essa frase é da Roberta Close quando foi ao médico. Corta pra mim. Ou seja, o corta pra mim todo mundo sabe que o cara fala corta pra mim, Marcelo Rezende. Então, virou uma marca. E o gesto também pode virar uma marca. Com a caneta na mão, que gera insegurança, mas você quer que vire a sua marca. Você quer um gesto, um soco no ar. O Pelé, quando fazia gol, ele eternizou aquele soco no ar. Então, o soco no ar. Então, o que acontece é que o gesto, muitas vezes repetido, vai virar o seu estereótipo, a sua marca. Qual é o professor que vem aí? Quem é o professor que vem aí? É o que dá um soco no ar, ó, yes! Você acertou? Yes! Aí todo mundo vai chamar você de professor yes. Se esse é o seu objetivo, não tem problema nenhum. Mas evite isso, porque você vai estar aí num padrão de excelência, de mais conhecido, ok? Vamos para a próxima? Faça gesto condizente com a mensagem, porque parece coisa de louco. Você imagina se você começar a falar uma coisa e gesticular outra. Ó, tá tudo errado o que eu tô falando. E estou fazendo um sinal de positivo. Opa, é isso aí. Vai fundo que vai dar certo. Você vai conseguir tudo que você quer. Pô, não está condizente. Ó, vamos juntar as pessoas. Vamos separar as pessoas. Não tem sentido isso. Então, o gesto tem que ser condizente com o que você fala. Aí você pode estar dizendo assim, mas professor, isso é impossível. Como é que uma pessoa vai fazer uma coisa e falar outra? Pois é, muitas vezes a ansiedade, o nervosismo, o despreparo, a pessoa entra num estresse tão grave, tão profundo ali na sala de aula, às vezes perde até a respiração. Eu já vi pessoas desmaiarem em apresentação de tese, de doutorado. Portanto, pessoas experientes, porque já passou lá. Às vezes, se na época não teve TCC, mas podia ter lá, o mestrado teve com certeza, ou seja, já tinha experiência de falar, ainda mais na área jurídica, advogado, o cara começou a passar mal, foi ficando pálido e desmaiou. Então, o gesto, e fazendo às vezes gestos que nem tinha a ver, parou no gesto, sabe aquela coisa de parar no gesto? Então, tente ser o mais natural e ser condizente com o que você gesticula. Vamos para o próximo? Use a fisionomia junto com os gestos. Olha lá, é fácil você entender o que a pessoa quer dizer. Esse está quase... isso é inerente ao ser humano, não é? Olha lá. E você, na terceira foto, você não deu o que ela queria, ela chorou. Aí você vai e dá o que a criança quer. Ou seja, você vai ter aí uma outra expressão. Venha comigo aqui. Se a fotinho aqui dos bebês ali no canto demonstra que até uma criança sabe expressar quando está querendo, não tá legal. Não vai resolver meu problema? Vou chorar. Resolver o meu problema? Vou ficar feliz. Ou seja, se até na tenra idade nós sabemos usar a nossa fisionomia, significa que existe no nosso subconsciente, até mesmo no nosso DNA, comandos instintivos de fazer beicinho, de fazer cara feia, de chorar, de ficar feliz. Ou seja, você deve utilizar isto na sala de aula. Mostrar para a pessoa, está certo, parabéns, ficar alegre, gesticular. Professor, sabe o que é? Eu sou uma mulher, imagine uma mulher falando com o professor. Eu passei dos 40 anos e eu estou aí com 25 aplicações de Botox na minha face. Então eu sorrindo sou assim, ó. Eu triste sou assim também.
Eu alegre sou assim. Eu nervosa sou assim. Ou seja, a pessoa acaba perdendo toda a expressão. É lógico que isso é um exagero, mas é mais para você entender que a fisionomia é muito importante na comunicação. E você deve utilizar a fisionomia até no bate-papo. Até num tete-a-tete, até numa entrevista de emprego. Você deve usar a fisionomia. Pessoa, o entrevistador está te perguntando, você está prestando atenção nele. Depois você vai falar, não, de forma alguma, desonestidade não é a minha praia. Eu sou uma pessoa ética, uma pessoa para cima, uma pessoa motivada, eu sou resiliente, uma espécie de laranja que uma vez tirado suco, no dia seguinte está cheia de suco de novo, para dar pela empresa. Ou seja, uma fisionomia que altera conforme a mensagem que você quer passar. Você vai falar de uma coisa trágica? Fique sério. Você vai falar de uma coisa feliz? Fique com fisionomia alegre. Você vai falar de algo assustador? Nossa, que susto! Você faz uma expressão de susto. Isso é comunicação visual também. Isso é uma comunicação que fala com vários grupos. Por isso essa importância. Beleza? Vamos lá? Olha lá. Use movimentos de mão e cabeça. Use movimento de mão e cabeça. Vamos aqui, vamos lá. O aluno está falando? Não. Sim. Talvez. Olha só o talvez. Talvez. Então você tem que usar o movimento de cabeça, mão, cabeça, fazer sinais. Eu não quero ver isso. Por isso que eu coloquei ali a foto tradicional dos 3 macaquinhos, né? Não ouço, não vejo e não falo. Ou seja, eu estou dando a entender exatamente de eu poder usar aí o movimento de cabeça, o movimento para a gente poder gesticular junto com o movimento de cabeça. Olha, isso mesmo, ó, eu estou positivo na mão e positivo na cabeça. E contente com a fisionomia, você acertou. Yes! Ou seja, eu estou fazendo várias comunicações com as minhas atitudes para transmitir aquilo que eu quero. Agora, olha, de novo, hein? Ó, cara fechada, sinal de não e gesto de não. Quer mais afirmação negativa do que essa? Você está bem? Você está bem? Viu a diferença? Ou seja, eu tenho movimentos de cabeça, expressão facial e gesticulação. A pessoa que está prestando atenção ali, que está assistindo, ela automaticamente vai ficar fascinada com a sua comunicação, com a sua expressão facial, fisiológica, que você está transmitindo aquele conhecimento. Isso é importantíssimo. Beleza? Então, cuidado, muito cuidado com esse tipo de você não usar, ficar com essa cara de botox aí, sem movimento, sem expressão facial. Faça a expressão facial, comunique-se com o seu aluno. Daqui a pouco nós vamos ter dicas de contato visual importantíssimas para você, que o contato visual é tudo numa comunicação. Mas como que eu vou fazer isso com 100 alunos? Você olha e caminha pela sala, mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E eu gostaria que você tomasse muito cuidado com a última dica. Parece uma bobagem. Tome cuidado com gestos obscenos e de duplo sentido. Por quê? Muitas vezes você até não quer fazer o gesto, né? Como esse cara pegou o papel lá, era uma operação, ele foi fazer o gesto, fez o dedo assim. Inclusive, se você não sabe, esse indivíduo, ele foi preso. Ele foi preso por isso, porque o desacato era na Polícia Federal, ele era um piloto americano, gerou a demissão dele por esse gesto. Porque ele, além de ser mandado embora da empresa,
foi preso aqui no Brasil, foi mandado embora para o país de origem, acabou sendo demitido da empresa, até por uma resposta da empresa às autoridades brasileiras. Por que foi demitido? Por um gesto, apesar que pela cara dele aí você vê que foi intencional, né? Porque era uma operação padrão, aquela chamada greve branca, que você para os aeroportos aí para fechar todo mundo. Então, tome cuidado com gestos obscenos. Aí você fala assim, mas como é que alguém vai fazer gesto obsceno na sala de aula, professor? Às vezes sem querer. Sem querer. A pessoa que quer coçar as partes íntimas do meio da aula, que vai apontar alguma coisa com o dedo, faz um gesto de duplo sentido, né? O cara faz gesto que não é significativo de palavra e tem duplo sentido. Então você deve tomar muito cuidado com isso, porque complica e compromete a sua fala. A pessoa não vai prestar mais atenção naquilo que você está falando. Vai ficar prestando atenção no seu gesto. É como aqueles vícios de linguagem, que a pessoa começa a falar erro mesmo, né? Nem vício de linguagem, erro. Começa a falar né, a, sim, a pessoa começa a falar assim, deixa eu ver, não termina a palavra. Ou seja, são erros na comunicação falada e que também podem ter os mesmos erros na comunicação gestual. Você começar a fazer um gesto que a pessoa fala, pô, aquilo dali tem duplo sentido, aquilo é um gesto equivocado. Já pensou o professor que faz um gesto nazista, um gesto de saudação nazista na sala de aula? Ou seja, vai comprometer a sua comunicação. Tome muito cuidado com a questão de gestos na sala de aula. Acabamos aqui mais esse bloco, estamos chegando aí perto de 45, é isso, Guto? Estamos chegando aí, esse bloco, e no próximo bloco nós vamos fazer o terceiro e último bloco das 7 dicas para você ser um professor de sucesso, para você completar esses 3 módulos, esses 3 blocos de dicas aqui com o professor Marcelino. Eu sou Legale. E você?